Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. E vamos usar o nosso guia aqui de estudo, né, que vem com o tema para esse trimestre, Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Vamos lá então? Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, gostaria de orar com você para iniciarmos o nosso estudo, ok? Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, peço uma bênção toda especial para todos aqueles que estão nos assistindo. Peço, Senhor, que aonde essas pessoas colocarem as suas mãos, Senhor, possa ser abençoado. Que o Senhor abençoe cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém. Bom, quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, estão ativando o sininho, dando seu like, e aqueles que estão compartilhando nossos vídeos, né? Eu gostaria que você continuasse nos ajudando nesse sentido, ok? Bom, o texto-chave para memorizar de hoje é: o rico domina sobre o pobre. E o que pede emprestado é servo de quem empresta. Olha só, Provérbios 22, versículo 7. Bom, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Empréstimo e limites de prazo. Bom, tem pessoas que, assim, eu também era assim, às vezes ajo dessa maneira, né? Desejo comprar alguma coisa e às vezes, pela empolgação, acabo comprando coisa aí sem pensar nos juros que vai embutido ali naquilo, né? Ah, dá para me pagar aí, tá dentro do meu orçamento, eu recebo X, vou pagar só essa prestaçãozinha. Nossa, dá para comprar esse sapato, em 6 vezes aí, só esse pouquinho ali, dá para me pagar. Mas nós esquecemos que as dívidas, elas são cumulativas, né? Você vai comprando, compra um produto, X valor. Só que você se esquece que esse X valor vai juntar com outro X que já está lá, quando você vê a sua dívida está imensa, né? E você fica ali preocupado de como pagar. E hoje tem alguns tipos de empréstimos e limite de prazo que são importantes você ter, né? Como eu já disse na outra lição, comprar uma casa, né? Para pagar em 30 anos aí. Às vezes não dá. Se não houvesse o crédito, as pessoas não tinham acesso à casa própria, né? Devido pelo um financiamento, né? Por quê? Porque é muito alto o valor da casa hoje em dia. Tá certo que tem juros sobre juros aí, que ao final da casa que você, ao longo de 30 anos, se você for fazer a conta, você compra 2, 3, né? Com o valor que você está pagando só de juros, né? Em cima daquele produto. Mas como eu disse na última lição, se a gente conseguir amortizar nossas dívidas, né? A gente consegue pagar mais rápido e eliminar parte desses juros. Vamos lá, vamos comigo aí. Em Deuteronômio 15, de 1 a 5, ele diz um conselho. Qual é esse? Que era esse estatuto, né? Moisés escreveu esse estatuto. O que é o estatuto? Era um conjunto de regras, né? Que deveriam ser seguidas pelo povo de Deus. O povo era para o povo de Deus, tá bom? Vamos lá. Após 7 anos, dívidas seriam canceladas. Então, se alguém tinha uma dívida com uma outra pessoa, se ela não pagou, não teve condições de pagar toda a dívida ele tinha que, pelo menos, pagar. Tentar pagar as dívidas. Não era fazer a dívida e esperar 7 anos para pagar, não. Tinha que demonstrar que tinha interesse em pagar. Ele teria que ter pago, né? Se ele chegou 7 anos, não conseguiu pagar toda a dívida, o restante era perdoado. Ponto. Samuel Klein, dono das Casas Bahia, fundador das Casas Bahia, que ele fundou lá em 1952, ele usava esse tipo de conceito na loja dele, né? As pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas com eles, dava 5 anos, ele pegava lá essas pessoas que estavam em débito, né? Lá em inadimplentes, né? Inadimplentes não é quem não pagou, é quem está devendo, né? Ele pagou algumas parcelas, mas não conseguiu terminar de pagar. Então, esses inadimplentes que tentaram pagar as suas contas, ele ia lá e perdoava as dívidas e restaurava o crédito dele na loja. Então, a pessoa automaticamente, no dia ali, após aquele período que ele foi perdoado, ele podia, no outro dia, já foi lá fazer o crediário de novo, né? E não faliu por causa disso.
né? Ele não foi à falência por causa disso, né? Apesar que os produtos lá são um pouquinho, os juros, né? Talvez compensava isso, né? Porque o juro lá é um pouquinho alto. Mas é o que a Bíblia fala, né? Essas leis eram para o judeu. Então, quem não era judeu, meu amigo, quem não era israelita, a dívida tinha que ser paga após os 7 anos. Tinha que ser paga. Essas leis eram para o povo de Deus, ok? Mas nós, como somos povo de Deus, como eu e você nos consideramos um povo de Deus, nós temos que agir honestamente de acordo com a palavra de Deus, porque nós somos o quê? O povo Israel espiritual de Deus. Nós aceitamos ser filhos de Deus, então nós aceitamos também os estatutos dele, ok? Bom, vamos lá, continuando. As dívidas eram canceladas lá em Deuteronômio 15, de 1 a 5. Segundo lugar, que está lá em Êxodo 21, versículo 2. O que era? Libertar os escravos. Era libertar os escravos. Por exemplo, como é que se adquiria um escravo? Ou você comprava um escravo de outra nação, né? De outra nação, lá, como no Brasil usou muito, né? Não podia escravizar os índios. Mas os africanos que vinham para cá podiam ser escravizados. Essa era a ideologia da época. Os índios não podiam ser escravizados. Mas o povo que não era natural da terra poderia ser escravo, né? Assim também se usou muito lá no Israel antigo, né? Então, apareceu essa lei lá e eles mantiveram essa lei. Mas Deus colocou também no estatuto que após 7 anos, né, 6 anos de escravidão, no 7º ano também tinha que ser libertado. E tinha uns critérios lá também, né? Primeiro, qual era o critério? Se ele era solteiro, ele era liberado sem nada. Se ele veio sem nada, ele voltava, era liberado sem nada. Se ele tinha algum bem quando foi escravo, quando ele era libertado, esse bem, ele levava esse bem embora com ele. Se ele era casado, tinha esposa e filho, ele levava. Mas se ele era solteiro e casou debaixo do teto do seu senhor lá, a pessoa que ele era senhor dele, ele não poderia levar mulher nem filhos. Então, mas após os 6 anos ali, no 7º ano, ele era liberto. Ponto final. E também lá em Levíticos 25, 3 e 4, fala sobre a terra. Poderia plantar e colher durante 6 anos, mas no 7º ano a terra tinha que descansar. Não era para plantar e nem colher naquela terra. Tinha que deixar a terra ali, ó, a encher de mato ali. Deixa o mato crescer aí. Só depois que passar um ano que você ia lá, arava a terra e começava tudo de novo. O ciclo da terra. Então existiam essas leis, né? E para quê? Era para ter essas leis civis, no caso os estatutos, referente a 7 anos, não era apenas para escravos e terra, era também regulamentar também os credores, né? Porque tinha pessoas que emprestavam também dinheiro, mas queriam receber, né? Então, para que não houvesse absurdos, né? Foi criado Moisés, por intermédio de Deus, né? Por intermédio de Moisés, com indicação de Deus, foi criado esses estatutos, que era para perdoar dívida após 7 anos, né? E não poderia questionar, hein? Não poderia questionar. Vamos lá. Vamos lá. Esta lei civis era para proteger quem? A família de Deus. Era para proteger a família de Deus, para que não houvesse exageros, né? Bom, não importa as questões financeiras que eram aplicadas na época. Aqui diz assim, ó, em um mundo ideal, não haveria empréstimos nem dívida, mas como não vivemos num mundo ideal, pode ser necessário adquirir dívidas, né? Fazer empréstimos. Não tem como, né? Como eu falei no princípio, às vezes os nossos rendimentos, se a gente almeja algo maior, a gente tem que fazer empréstimo, mas apenas nós temos que certificar do melhor negócio possível. Como aqui era para o povo de Deus se proteger entre o povo de Deus, né? Quem não... O mercado financeiro, ele não tem religião, põe isso nas cabeças. Pode pessoas que trabalham lá, mas ele não tem um Deus que rege. Não, o Deus dele nada mais é
o financeiro, né? Então a gente tem que ver por esse lado. Bom, apenas certifique-se de fazer o melhor negócio, né? Como eu acabei de dizer. Bom, é melhor a taxa de juros disponível? Você tem que ver a taxa de juros. Se ela é disponível, é boa. Você sabe que a taxa de cartão de crédito é de 40%, né? Meu Deus do céu. Se não tomar cuidado, chega a 400% os juros do cartão de crédito. Se você deixar de pagar pelo menos o mínimo, né? Você corre o risco da sua dívida ficar imensa, né? Peça emprestado o mínimo possível. Necessário, pague o mais rápido possível para economizar nos custos dos juros. Olha aí. O problema, muitas das vezes, está nos juros, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque a parcela é muito pequenininha, cabe no meu salário, vamos supor a parcela de R$100, né? O objeto que você adquiriu ali custa R$300, né? Custa R$300, mas você vai pagar por mês durante 7 prestações de 50, não está esquisito aí? Né? Não está? 7 vezes 5, 35, 350 ainda está dentro aí dos 300, né? Está pagando R$50 de juros. Mas às vezes você paga 10 prestações de 50. Aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo. Você tem que ver se aquele dinheiro que você está pagando, você não vai pagar. Como eu falei na outra lição, você não vai pagar um bem que você nem tem mais, mas ainda continua pagando. Se possível, devemos procurar evitar dívida desnecessária, seguindo os princípios financeiros bíblicos no nosso cotidiano. Pense no que a Bíblia diz, né? Oriente-se pela Bíblia. Né? Se você olhar em diversos versículos bíblicos aí falando de emprestar ou não emprestar, a Bíblia fala, né? Mesmo você sendo credor de alguém, você tem que tomar cuidado também de não ser desonesto com ela, né? Tomar cuidado, ser que nem a agiota, né? Bom, um cristão ele não pode usar por esses métodos para ganhar dinheiro, né? Trabalhar ou esquema de agiotagem, né? Isso não é um lugar para um servo de Deus, não é, né? Por que não é? Porque primeiramente o estatuto de Deus ele fala, depois de 7 anos você vai ter que perdoar a dívida, né? Então, se você não perdoar a dívida e continuar cobrando, você não está sendo servo de Deus, você está indo contra os princípios de Deus. Ah, mas isso era para o povo lá daquela época. Era, mas você não se considera o povo espiritual de Deus, você agora não faz parte da família de Deus, então você tem que seguir os princípios, né? As regras que Deus instituiu lá no antigo Êxodo. Né? Porque era para o povo dele, era para proteger o povo dele. Nem pegar emprestado e nem emprestar. Se por acaso fosse emprestar, não era para ter juros abusivos, né? Tá certo? Isso dentro do povo de Deus. Isso dentro do povo de Deus. Mas hoje, nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus. Então, se você emprestar dinheiro para alguém e cobrar juros abusivos, está errado. Se você também buscar recursos nesses caminhos, você está errado, entendeu? Você está errado, você está desonrando a Deus, indo buscar dinheiro nesses locais, né? Dessa maneira, onde o dinheiro é 40%, 30% acima do normal de juros. Você está querendo, você não está ouvindo Deus, né? Se você está indo lá buscar, ou se você está oferecendo, está errado das duas maneiras. Não está seguindo o conselho de Deus. Uma, porque Deus não quer que os seus filhos fiquem endividados, preocupados, né? Sendo, não valorizando o suor do teu trabalho, né? Porque essas pessoas que emprestam esse dinheiro, eles vão querer receber. Não tem perdão, né? E você que empresta dentro dessas regras também, está indo totalmente contra os princípios bíblicos, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, para ambos os lados, para quem pega e para quem, né, empresta. Vamos lá. Você emprestou dinheiro, ponto, ou pegou dinheiro emprestado. Tem sido honesto em pagar? Tem sido honesto em cobrar? É justo e gentil nos seus negócios? Isso é uma pergunta.
Você que pegou dinheiro emprestado, está sendo honesto em pagar? Você que está emprestando dinheiro, está sendo honesto em cobrar? O juro que você está cobrando é um juro justo, né? Para cobrir os gastos e ainda tirar um lucro? Ou é uns juros absurdos, né? Tem gente que não consegue, pega dinheiro emprestado, mas não consegue pagar o principal, só paga o juro, e o principal vai lá correndo o juro todo mês e só paga juros. Porque é juros abusivos. Aí como você se sairia diante de Deus se tivesse que responder a esses seus negócios? O que você ia explicar para Deus? Você que empresta e você que pegou o dinheiro emprestado. Ah, eu precisei em um momento de emergência. Ah, ele pediu, eu emprestei. Eu tenho para emprestar. Mas é a minha forma de que eu vou emprestar do meu jeito. No meu banco de crédito funciona assim. Você acha que isso é justo? O que Deus faria? O que Deus te responderia? Está aqui, ó, Eclesiastes 14, versículo 12. Diz assim, aliás, Eclesiastes 12, 14, ao contrário. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até tudo que está encoberto ou escondido. Quer sejam boas, quer sejam más. Não se esqueça, Deus vai trazer juízo a toda obra. Não vá por esse caminho, meu amigo e minha amiga. Faça o que é necessário na sua vida, mas cuidado. Valorize o teu trabalho, valorize o suor, um dia de serviço dele. Quanto é que vale o seu dia de serviço? Então você não pode pagar 30 dias de serviço por uma coisa que não vai durar para sempre. Então preste muito bem atenção. Que Deus te abençoe em todos os seus negócios, para que você seja próspero. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém!